Peço para você abrir a tua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 3. Aleluias. Glória a Deus. Atos, capítulo 3. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. O título de Atos 3 diz: a cura de um mendigo aleijado. Paulo nos diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali colocaram para todos os dias pedir esmola ao que estava entrando dentro do templo. Vendo Pedro e João indo entrar ao pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olhou bem para ele e disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. E ele andou. Pode se assentar, Deus. Aleluia. Irmãos, como no começo do culto, foi falado sobre Naamã, também que é do conhecimento de todos nós. Essa palavra de Atos 3 também é do conhecimento de todos nós. É um livro ao qual, para nós, faz parte do nosso cotidiano já, essa mensagem. E o Senhor me trouxe até essa mensagem de hoje à tarde, E eu comecei a examinar a Escritura de Deus, examinar o que o Senhor queria dizer para comigo naquela tarde. E entrando no contexto dessa mensagem, nós podemos ver que Pedro, ele estava totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque no versículo 2 de Atos, vai dizer sobre a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos e de repente eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. A palavra também vai nos dizer que logo após a descida do Espírito Santo, Pedro ele começou agora o seu ministério de apóstolo. Apóstolo porque eles foram evidência do que aconteceu com Jesus. Ele era testemunha da ressurreição de Jesus. E por isso, chamado de apóstolo, porque ele contemplou agora o que Jesus ele tinha feito, ele tinha ressuscitado. É a palavra dizer que Pedro ele tinha pregado após a descida do Espírito Santo e 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus. A pregação dele foi com impacto, a pregação dele foi uma pregação trazendo agora a graça do Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, agora trazendo evidência para aquelas pessoas naquele momento. E Pedro, ele não para. A palavra vai dizer que a hora 9 era a hora da oração, às 3. Então tinha um horário a qual todos ali subiam ao templo para poder agora orar ao Senhor. Tinha um tempo que eles tinham guardado para si agora, para poder agora, não sei qual seria a oração deles, mas eles tinham marcado um encontro em oração juntamente ali com o templo e no Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que eles estavam subindo agora até o templo e de repente eles se dão agora de frente com uma pessoa que não andava.
A minha palavra vai dizer um coxo. Algumas vai dizer paralítico. Mas tinha algo a mais sobre esse paralítico. Esse paralítico não era qualquer paralítico. Era um paralítico conhecido, porque o templo ali também era conhecido. Milhares e milhares de pessoas passavam ali e ele sempre estava ali pedindo esmola. E a palavra vai nos dizer que ele vai ter um encontro agora com Pedro e João. O que está acontecendo aqui nessa mensagem é que aquele paralítico ou coxo, ele estava acostumado já com a vida que ele estava levando. E talvez você também esteja acostumado com a vida que você está levando hoje também. E o que me deixa mais atento nessa palavra é que ele era agora coxo de nascença. Ele era paralítico de nascença. Ou seja, ele nunca tinha andado. Ele nunca tinha dado um passo sequer sozinho. Mas a palavra vai dizer que ele era carregado agora para todo lado para poder agora pedir esmola. Para esmolar em todo que é lado levavam aquele coxo. Ele nunca tinha dado um passo. Era um coxo conhecido por todos ali. E o que me deixa assim mais espantado é que ele estava na porta do templo. Aonde que muitas vezes foi chamado de lugar de adoração. Muitas vezes foi chamado de lugar onde que tinha cura e tinha libertação também. Eu não sei quanto tempo aquele coxo estava ali na porta daquele templo, mas era um coxo conhecido. E às vezes o Senhor nos trouxe aqui para poder falar há quanto tempo você está à porta. Há quanto tempo você está paralisado? Há quanto tempo você não tem um avivamento de Deus na sua vida? Ou se quer, seja como foi esse paralítico, ele nunca tinha andado. E tem pessoas que nunca teve agora intimidade com Deus. Tem pessoas agora que nunca foi batizado. Tem pessoas que vêm na casa do Senhor Jesus e não tem novidade de vida. Glória a Deus, aleluia. É o que está acontecendo nessa palavra e trazendo para os nossos dias de hoje. Como você se encontra hoje no templo? Será que você está fora do templo? Será que você está entrando dentro do templo, mas tem saído da mesma forma? Eu examinando a Escritura, eu vi que existem as pessoas que precisam do milagre. Mas também existem agora os provedores de milagres. Aleluia, glória a Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que teve novidade de vida, aquele que tem algo agora para poder agora depositar sobre as pessoas. Porque a motivação daquele paralítico era esmola, era dinheiro, era poder alguém dar algo para ele comer, como nós vemos hoje muitos aí por fora. Quando você olha para um mendigo, o que ele quer de você? O que ele olha para você e o que ele pede? Às vezes é um trocado. Ei, me ajuda com um trocado. Ei, me ajuda agora com um alimento. Me ajuda agora com uma marmita. Essa é a motivação daqueles que não têm visão espirituais. É aqueles que não experimentou agora o que realmente Deus tem para poder nos encher com o teu Espírito Santo. E esse paralítico, ele não era só parado, mas ele também era pobre de espírito. Era pobre agora de Espírito Santo de Deus na vida dele. Examinando a Escritura, eu comecei a olhar e ver que às vezes passa anos, entra anos, sai ano, e nós estamos parados. Estamos paralisados. Mas é chegado o momento de nós termos um encontro com o nosso Salvador. Ele não morreu na cruz. Ele não carregou todos os nossos pecados à toa. Era para um projeto. E hoje nós somos esse tempo. Hoje nós somos esse tempo. Hoje a palavra vai dizer que a igreja somos nós. Eu quero trazer à memória as pessoas, às vezes, que chegam agora até a sua porta. Eu quero trazer à memória agora as pessoas que estão chegando agora à frente do templo que somos nós.
E às vezes as pessoas têm ficado na nossa frente, nós temos olhado as coisas e nada tem mudado na vida dela. Nós temos que entender por que eles foram cheios do Espírito Santo. Nós temos que entender por que naquele lugar ali veio agora como um som, como um vento impetuoso e encheu a casa e mudou totalmente a vida deles. Nós temos que entender por que Jesus ele morreu agora naquela cruz do Calvário. Foi para que nós hoje tivéssemos vida, como nós louvamos. Hoje eu tenho vida. Aleluia, Pai. Deus. E olhando para o mundo que nós estamos hoje, às vezes nós olhamos as coisas do cotidiano das pessoas como normais. É normal agora ter um mendigo em cada praça. É normal ver pessoas derrotadas. É normal pessoas tirando a vida. É normal casamentos sendo destruídos. Mas o Senhor nos chamou agora para poder ser agora provedores de milagres. Ele nos encheu para que hoje nós tivemos algo para poder oferecer para as pessoas. Porque talvez agora Pedro e João, ele poderia agora tirar umas esmolas e dar agora para a pessoa que estava esmolando ali. Mas isso não ia mudar a vida dele, mas isso não ia mudar a história dele. A qual nós fomos cheios de vida, e isso tem agora que transmitir nossas vidas, porque a palavra vai dizer assim que agora nós somos fontes de vida, de águas. E houve um diálogo agora entre Pedro e o coxo. A palavra vai dizer que o coxo, ele estende a mão com a cabeça abaixada e pede algo. E ao contrário disso, quando Pedro ele recebe essa mensagem, Pedro ele fala assim: olha para mim. E eu queria agora colocar um tema nesse culto. Esse tema seria: olha para mim. Quando o aleijado ele foi pedir esmola, ele estava com a cabeça abaixada, talvez estava cansado daquela vida que ele estava levando. E o Senhor te pede para você assim: ei, ergue a cabeça, olha para mim. Às vezes nós olhamos para tantas coisas, mas não olhamos para aquele que garante agora que é o nosso refúgio, bem presente. Aquele que quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida. E a primeira coisa que Pedro olha para ele e fala assim: ei, olha para nós. Qual é a sua motivação de estar aqui, nesse lugar hoje? Porque se for ouro e prata, não é aqui o lugar onde você vai encontrar. Se for ouro e prata, se for riquezas, se for bens materiais, não é aqui que você vai encontrar. Talvez você vai encontrar isso numa faculdade, talvez você vai encontrar isso num emprego, num banco, mas na casa de Deus você não vai encontrar isso. E a motivação daquele mendigo era apenas umas moedinhas. E às vezes nós esquecemos da grandeza do nosso Deus. Esquecemos que Ele pode transformar a nossa vida espiritualmente. Porque da mesma forma agora que os discípulos eles foram transformados com a descida do Espírito Santo, o Senhor quer fazer na sua vida também. E a nossa motivação tem que ser agora o que Deus ele tem para nos ofertar. Porque eles foram cheios para um propósito. Pedro estava tão cheio que ele disse para aquele coxo: ei, olha para mim, eu não tenho ouro e também não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em o nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que você tem para poder oferecer?
Se alguém hoje bater no seu portão e te pedir ajuda, o que você tem para poder oferecer? O que você tem para poder oferecer para mudar a vida das pessoas? Eu entendo que naquele templo talvez haveria um luto muito gigante, porque Jesus ele tinha morrido. Por mais que foram os próprios povo de Deus que tivesse levado Jesus à cruz. Mas Jesus estava morto. Mas as pessoas que acreditaram agora, que viram que Jesus ele ressuscitou, hoje tem nova vida. Eu creio que você acredita que Jesus ressuscitou, ele está vivo dentro de você, dentro do teu coração. Hoje foi falado duas palavras distintas. Foi falado de um homem que tinha poder, que tinha fama, que era vitorioso, como Naamã no começo do culto. Ele tinha várias condecorações, várias guerras em seu ombro, mas a palavra vai dizer assim, ó, porém leproso. Esse é o nosso Deus. É aquele que não olha para você como agora a sua classe social. Ela não olha o que você tem para poder oferecer no seu bolso, mas ele olha para você para ver se você tem disposição. Ele vai ver se o seu coração, como foi pregado aqui no começo, e como está o seu coração. O meu Deus é aquele que vai agora agir como Naamã, que era general, comandante, e é o mesmo que vai agora levantar pela mão o mendigo coxo. É um Deus que ele não olha para as pessoas assim, olha, esse eu vou fazer, não, ele morreu por todos naquela cruz do Calvário. Ele morreu por todos naquela cruz do Calvário. Mas às vezes eu não sei como que você se encontra. O começo foi dito que precisaria mergulhar 7 vezes se for preciso. Tirar agora todo o ego, todo o orgulho. E de repente agora vai olhar para aquele que está caído e falar assim, ergue a cabeça, tenha motivação, eu estou com você, você vai conseguir, eu te pego pelas mãos. Esse é meu Deus. É aquele que abate o soberbo. É aquele que toma pela mão aqueles necessitados. Esse é o nosso Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. E a palavra, ela vai dizer que quando Pedro diz que ele não tem ouro e não tem prata, ele não tinha mesmo. Porque às vezes para as pessoas é isso que importa. É o seu status, é como você anda, é com quem você anda, é o que você faz, se você é importante. Mas o nosso Deus, ele não olha dessa maneira. Nós somos recompensados pela obediência. Nós somos recompensados pela graça de Deus. Eu não tenho ouro e não tenho prata. E a palavra vai dizer assim que Pedro, ele estende a mão. Por mais que as coisas estejam em decadência, acabando, lembre, o Senhor ele sempre vai estender a mão para você. Não importa qual estágio que você está. Ele sempre vai estender a mão para você. E a palavra vai dizer assim que quando agora ele toma pela mão, os seus tornozelos e os seus pés se afirmam. E ele dá um salto.
O Senhor quer firmar os seus pés hoje. Ele quer firmar os seus pés. Ele te convida para dentro. Ei, entra para o templo. Ei, deixa eu entrar dentro de você. Deixa eu mudar a sua história. Ei, a porta não é o seu lugar. O seu lugar é aqui dentro. O seu lugar é vivendo agora as minhas promessas. Aí é o seu lugar. O seu lugar não é mendigando, porque hoje você é filho. Hoje você senta na mesa. E o que me pega nessa palavra também é que quando Jesus ele foi curar aquele cego de nascença, os discípulos, ele perguntam, né? Quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Mas Jesus disse que nem o pai nem a mãe. Mas ele estava cego para que se cumprisse a palavra de Deus. Esse era o costume daquela época. Era uma geração que carregava um fardo dos seus pais, da sua mãe. E caía sobre aquela geração. E para eles, isso, talvez, eles pensavam assim, olha, eu vou mendigar porque não tem jeito. Eu estou sobre uma maldição. Mas a graça estava colocada naquele lugar. E a graça também está aqui, também nesse mesmo lugar. E sobre você e sobre a sua geração não tem maldição que fique em pé. Não tem palavras agora, ao contrário, é que fique de pé, porque agora alguém pagou um preço por você. O preço que foi pago foi um preço altíssimo, foi um preço de sangue, e sobre você não há maldição alguma. E Jesus já tinha levado agora os pecados daquele paralítico. E o Senhor tem levado também os nossos pecados também, a nossa iniquidade. Ninguém merece estar aqui, porque a palavra vai dizer, porque todos pecamos. E o Senhor agora repreendeu toda aquela enfermidade. Toda aquela paralisia foi repreendida. Tudo aquilo que estava parado começou a andar. Tudo aquilo que estava congelado hoje na sua vida começa a andar. Tudo aquilo que estava parado fazia anos, através dessa palavra, através do nome do Senhor Jesus, começa a andar na sua vida. Ei, dê um salto de júbilo, dê um salto de vitória e começa a andar. Começa agora a desfrutar daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar agora se lamentando. Mas é tempo de firmar os nossos pés e entrar para dentro agora do templo. Há tempo de firmar os pés e dar um salto de vitória. Parar de ficar andando como o coitadinho agora da porta do templo. Porque a palavra vai nos dizer que quando as pessoas vê aquele coxo saltando, entrando agora, a palavra vai dizer que ele começa a louvar agora e entrar saltando e louvando dentro daquele templo. Olhando as pessoas, foi assim, ei, mas não era aquele que estava esmolando? Ei, não era aquele que estava agora parado? Não era aquele que não conseguia agora crescer espiritualmente? Não é aquele que não conseguia agora ter novidade de vida? É ele mesmo. É ele mesmo. É isso que o Senhor tem para mim e para você hoje. É retirar toda a paralisia que está sobre a sua vida. É toda a fraqueza espiritual.
Eu não sei aonde você parou, mas é preciso voltar a andar. E se você ainda não deu os passos, é preciso começar a andar. Porque nós estamos diante de um Deus que nos enche, diante de um Deus que nos capacita. E nós temos que andar conforme a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele firma nossos pés hoje pela palavra de Deus. É no nome dele como nós estamos hoje. Não podemos parar e dizer assim, olha, Senhor, até aqui está bom. Ele estava sendo carregado de um lado e para o outro. Ele estava no lugar certo. E hoje você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E há um convite para você aqui hoje. Ei, quer entrar? Olha para mim. Ei, quer entrar? Quer parar de viver agora mendigando? Quer parar agora de ser um coxo? Quer parar agora de ser um coitadinho que todo mundo olha assim para ele assim, olha, coitadinho, vamos dar uma esmola para ele? Hoje ele te chama, ei, se coloca de pé. É eu que sustento a sua vida, é eu que firmo os seus pés. É chegado um tempo de nós nos colocarmos agora e experimentarmos agora qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. É chegado o tempo de eu me colocar de pé, de parar de viver como um coitadinho. Olha, eu sou vítima, não somos vítima. Nós temos um Deus que nos ama, independente da sua classe social. Ele te ama. Eu te convido, se coloca de pé, é campanha de oração. É campanha de oração e a palavra vai dizer assim que Pedro e João, ele estava a caminho à oração. E nós hoje estamos a caminho da oração também. Mas é uma oração qualquer, como nós fazemos todos os dias. É uma oração com fé, profética. É uma oração que pode mudar a minha vida. É um Deus que pode agora restaurar a minha família. É um Deus que pode agora transformar agora a minha vida. Antes dessa oração, eu queria que vocês entendessem por que nós estamos aqui. Eu queria que vocês entendessem quem é esse Deus que nós estamos clamando. Quem é esse Deus que você tem clamado? E por que você está aqui hoje diante de um Deus? Será que as suas orações ela tenham chegado aos céus? Será que a sua fé agora ela tem alcançado agora os seus objetivos? Nós estamos diante de um Deus que abriu o mar vermelho. Nós estamos diante de um Deus que pegou agora pela mão a filha de Jairo e falou, ei, se coloca de pé. E às vezes nós olhamos para nossas contas e falamos assim, olha, é muito grande, olha, eu estou enfermo, eu estou doente, e colocamos o nosso Deus lá embaixo. Nós temos um Deus, diante de um Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Glória a Deus, aleluia, Pai. Porque às vezes nós chegamos com a nossa oração assim, parecendo que nós estamos falando com qualquer um. Nós estamos falando agora de um Deus que pode mudar a sua história, mudar a história da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Um Deus que pode mudar agora a situação lá no seu trabalho. Ele é a porta. Ele é a solução dos nossos problemas. Que a sua fé venha alcançar isso hoje. Que a sua oração não venha a ser uma oração repetida, mas que a sua oração ela venha a ser eficaz nos dias de hoje. Então por isso nós adoramos esse Deus. Que a nossa oração ela venha a ser intensa, o possível, o suficiente, para poder chegar agora lá no trono do céu. Aquele cego estava ali no meio do caminho e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas ali não falam, mas ele gritava mais alto, porque ele sabia de onde que vinha o seu socorro. Aquela era a chance dele, e hoje essa é a sua chance.
Então por isso oremos. Espírito Santo de Deus, Pai.